Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Maria do Rosário por ter aprovado hoje um projeto fundamental para a proteção das nossas crianças e adolescentes, principalmente vítimas de violência. Um projeto que o Brasil não tinha ainda, um projeto que é um marco normativo e que dá suporte para a escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência. Senador, a nossa querida deputada Maria do Rosário, que é autora desse projeto, ela tem dedicado grande parte da sua vida na defesa dos direitos humanos. E esse projeto é um projeto muito, muito bonito, um projeto que comoveu hoje esse plenário. Eram homens e mulheres defendendo com a mesma força a aprovação, e ele foi aprovado por unanimidade. Eu cumprimento a nossa querida gaúcha, deputada Maria do Rosário, por mais essa obra que ela entregou hoje ao povo brasileiro, como cumprimento também todas as relatoras desse tema, né? Porque daqui para frente, como eu dizia, nós teremos um instrumento real de atender as crianças e adolescentes. Parabéns, querida Maria do Rosário. Eu lhe disse que eu faria ainda hoje essa pequena homenagem pelo grande projeto que você hoje, aqui no Senado, viu aprovado por unanimidade. Parabéns a todos os senadores e senadoras que contribuíram com o seu voto para esse momento acontecer. Senador, eu dizia que farei registros. Quero aqui homenagear um outro senador. Homenageei ali a deputada e todos os senadores. O senador Thieres Pinto, do PTB, recém-chegado na casa, me procurou e disse: Paim, eu quero apresentar um projeto e quero que você seja o coautor. Digo: mas, senador Thieres, tu vai conseguir, como é uma PEC, 27 assinaturas, ele vou conseguir 30. E ele conseguiu, de fato, 30 assinaturas, contado com a minha e a dele, para um projeto de lei que diz o seguinte: no momento em que se percebe que é um ataque violento contra o direito dos trabalhadores no país, está aí essa terceirização vergonhosa que a Câmara aprovou, está aí a discussão do negociado sobre o legislado, está aí o trabalho intermitente, que é pagar só as horas trabalhadas e mais nada para o trabalhador, mais nada, mais nada. Eu não preciso alongar. O nobre senador apresenta, e eu sou coautor, uma emenda constitucional que diz: duração do trabalho no país não será superior a 6 horas diárias e 30 semanais, facultada a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Esse projeto, se aprovado, que serão turnos de revezamento de 6 em 6 horas, vai gerar 4 milhões de novos empregos no país. Eu cumprimento, eu sei que todos os senadores até assinariam, mas quando chegou em 29h30, ele encerrou e entregou essa PEC, é uma emenda constitucional que nós vamos fazer força para aprovar. Tenho certeza que haverá um amplo diálogo entre empregado e empregadores. Tenho certeza que as centrais, federações, confederações, todas estarão apoiando esse projeto. Mas, senhor presidente, nessa linha dos registros, eu ontem recebi do senador Randolfo uma comunicação de que o ministro Celso de Mello tinha interpelado a Câmara dos Deputados sobre aquele projeto da terceirização que lá eles tinham aprovado, um projeto de 1998, e que em 2003 o ex-presidente Lula tinha pedido para arquivar e o presidente, na época, Eduardo Cunha, não arquivou, desrespeitando a independência e a soberania dos poderes, porque o projeto esse tinha sido mandado pelo presidente anterior para o Congresso.
Ora, o presidente que assumiu pediu para retirar, e ele não retirou. Ele não retirou. Então, esse projeto está eivado de inconstitucionalidade, de ilegalidade, e por isso ele não pode ser sancionado. E se for sancionado, ele há de ser derrubado no Supremo Tribunal Federal. E lembro a todos que tivemos um precedente no passado que fortalece essa tese. Quando também, em 2001, eu era deputado e a Câmara dos Deputados aprovou o negociado sobre o legislado. Quando aprovou, nós perdemos por 2 votos, eu disse, me candidato ao Senado, era fim de ano praticamente, e vou concorrer agora para derrubar esse projeto lá no Senado. Me elegi senador, o presidente Lula se elege presidente da República e o primeiro ato dele foi pedir para arquivar. E o presidente, na época, arquivou. Então, se um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara, já estava no Senado, o presidente da República pediu e ele foi arquivado, a pedido do autor da proposta, que foi o Executivo, como é que um outro, que não tinha nem sequer sido votado na Câmara, foi pedido também o arquivamento, que é esse da terceirização, e não foi acatado. Por isso que, mais uma vez, eu digo, é um equívoco se o presidente entender de sancionar esse projeto, que provavelmente ele será considerado ilegal, inconstitucional, porque não cumpriu o que manda a Constituição em relação aos poderes constituídos. Por isso, senhor presidente, eu deixo registrado, cumprimentando o ministro Celso de Mello, que fez o seguinte despacho sobre esse tema. Trata-se de um mandato de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em litisconsórcio ativo por eminentes congressistas, no qual se postula a declaração da prejudicialidade do projeto de lei da Câmara, número 4.302, que trata da terceirização sem limite, de forma escancarada, campo e cidade, área pública e privada, PL ainda de 1998. Desde agosto de 2003, momento em que fora retirado pelo chefe do Poder Executivo Federal, que era o seu autor, com a consequente nulidade dos atos que se seguiram até essa data. Por isso, senhor presidente, é que eu estou acreditando que esse projeto maléfico, esse projeto que vai trazer um prejuízo enorme para 45 milhões de brasileiros, que calculem os senhores, nós pegarmos os 45 milhões que têm carteira assinada e dizer que daqui para frente não vale mais nada e eles serão agora funcionários de um escritório qualquer. O salário, eu viajei o Brasil todo discutindo esse tema, fui a todos os estados por 2 vezes, baixa de 30% a 40% em relação àquilo que ganhavam. Me lembro de um exemplo que me trouxe a Federação dos Bancários de São Paulo, que no México foram demitidos 50 mil bancários. E todos, se quisessem continuar trabalhando no banco, tiveram que reduzir o salário em 40%. Por isso que há um movimento muito forte para que esse projeto seja, de uma vez por todas, enterrado. Quero também, senhor presidente, cumprimentar aqui a bancada do PMDB. Sei que outros senadores fizeram, mas como eu sou relator dos projetos, dos 4 projetos que estão aqui no Senado, e o meu projeto garante não terceiriza a atividade fim, garante a responsabilidade solidária e um fundo que, no caso da empresa não pagar ou falir, o trabalhador será indenizado, e garante ainda todos os direitos que estão na CLT para os trabalhadores. Então, com esses 3 itens, responsabilidade solidária, não permitindo a terceirização da atividade fim e garantindo os direitos, porque os terceirizados, eu estou com esse trabalho fazendo há anos, infelizmente, quando ele vai buscar o fundo de garantia, a maioria não depositou.
quando ele pensa em se aposentar, não pagaram a Previdência. Aqui na casa mesmo, eu sempre dou um exemplo, mais de 8 empresas fizeram isso e nós estamos processando elas, mas como a lei não é clara, até o momento o Senado não pagou. Por isso, eu quero registrar aqui a cópia de uma nota do PMDB no Senado sobre a terceirização. Diz a maioria dos senadores do PMDB. A bancada do PMDB no Senado, em reunião nesta terça-feira, decidiu, por maioria dos presentes, se posicionar contra a sanção, pedindo veto, do projeto de lei de terceirização para todas as atividades, conforme o texto que foi aprovado, infelizmente, de forma arbitrária, lá na Câmara dos Deputados. A bancada do PMDB defende a regulação e regulamentação das atividades terceirizadas, que já existe, não a terceirização ampla e restrita, como prevê o projeto. Estou lendo a nota, senador Waldir Raupp, dos senadores do PMDB. Para a bancada, o texto aprovado precariza as relações de trabalho, derruba a arrecadação, revoga conquistas da CLT, piora a expectativa da reforma da Previdência. Assinam, que estavam lá presentes, tenho certeza, o senador Waldir Raupp já deu um depoimento aqui nesse sentido, eu começo a dizer que o senador Waldir Raupp tem essa mesma posição. Waldir Raupp, Renan Calheiros, Marta Suplicy, Cátia Abreu, Eduardo Braga, Hermano Ferrer, Rose de Freitas, Hélio Santos, Simone Tibet, Valdemir Moca. Enfim, aqui eu fiz questão de dar esse registro, porque a gente às vezes critica muito os outros partidos. E tem que saber elogiar também no momento que eles tomam uma posição ousada como essa. Como disse já aqui o senador Renan, essa reforma, da forma que está, não pode aprovar. Vi hoje, senador Waldir Raupp, não porque Vossa Excelência está aqui agora, mas fiquei atento no seu pronunciamento aqui, e Vossa Excelência também disse, com essa reforma como está, não conte com o apoio também do senador Waldir Raupp, como eu vi a senadora Rose hoje falar, como vi todos esses senadores aqui, eu diria com alegria que a maioria do bancada do PMDB já deu depoimento público que, da forma que está, essa reforma não pode ser aprovada. Por fim, senhor presidente, eu quero deixar nos anais da casa um documento que eu recebi contra a reforma da Previdência e exigindo a instalação da CPI da Previdência, que já temos assinatura suficiente, 62, precisava só 27, e hoje mesmo eu pedi para o presidente para ver se a gente instala a semana que vem, e claro que ele disse que depende da indicação dos líderes. Mas veja bem, senhor presidente, o comentário que farei. Quem sabe onde fica o município de Manhaçu? Manhaçu. Pois bem, Manhaçu está localizado na zona da Mata, Minas Gerais. Tem divisa com Manhumirim, Simonésia, Santa Bárbara do Leste, Vermelho Novo, Caputira, Matipó, São João do Manhaçu, Luisburgo, Reduto e Raul Soares. Manhaçu está distante a 290 quilômetros de Belo Horizonte. Foi fundada em 5 de novembro de 1887. Sua população é de 80 mil habitantes. Por que eu descrevo tudo isso? Porque eu recebi da comunidade da Escola Estadual de Manhaçu, onde os cidadãos daquele município assinam um abaixo-assinado, que eu tenho aqui, senhor presidente, de centenas e centenas de assinaturas, onde é encabeçado pela senhora Viviane Monteiro Mucida, um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência e a favor da CPI, com mais de 5 mil assinaturas. Mais de 5 mil, senhor presidente. Essa é uma demonstração que uma cidade pequena, mas pujante, de homens e mulheres lutadores, como é a cidade que aqui eu estou descrevendo, se mobilizaram contra as reformas do governo federal, numa demonstração que os brasileiros entenderam a maldade dessas reformas. Os cidadãos, as câmaras de vereadores, associações, sindicatos,
entidades da sociedade civil, como a CNBB, a OAB, encaminham manifestações pelo meu gabinete a centenas, que eu virei sempre à tribuna para registrar. Fiz questão de pegar Manhuaçu. Confesso que eu não conhecia essa cidade. E faço uma homenagem aqui ao povo de Manhuaçu, para mostrar que não é só nas capitais que há um grande movimento contra as reformas, não é só no Twitter, não é só nas redes sociais, é em todo lugar, é no campo, é na cidade, que o povo sabe por que eu vou contribuir a vida toda e não vou me aposentar. Ainda mais agora com essa tal de terceirização, que vai fazer que a Previdência, aí sim, tenha problema de caixa. Enfim, o que diz o abaixo-assinado? Não à reforma da Previdência e pela abertura da CPI da Previdência. Segue abaixo aqui, senhores senadores, assinados por mais de 5 mil da comunidade de manhuaçuense. Essa é apenas uma amostra de um dos dias de coleta da assinatura nos bairros da nossa cidade. Portanto, observe que a fala do povo é única. Esse movimento está apenas começando e contando com o bom senso de Vossas Excelências, senadores, em apoio a Vossa Excelência, por ter encaminhado o pedido da CPI da Previdência. Viviane Monteiro Mucida. Senhor presidente, eu encaminho a Vossa Excelência esses documentos e quero também, para concluir, presidente, esse é o último registro, eu vou aqui falar que não foi falado no plenário do dia de hoje, uma matéria da Agência Senado, onde o Ministério Público Eleitoral pediu ontem ao Tribunal Superior Eleitoral a cassação do presidente Michel Temer e a inelegibilidade da presidente cassada Dilma. Segundo as informações que chegaram, a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE, mantida sob sigilo, foi encaminhado na noite dessa terça-feira ao Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento da ação, que apura se a chapa Dilma Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se eleger em 2014, foi marcada para começar na manhã da próxima terça-feira. O TCE dedicará 4 sessões da semana que vem, 2 extraordinárias e 2 ordinárias, para se debruçar sobre o caso que poderá levar, se seguir a recomendação, inclusive, a cassação do presidente Temer e a convocação imediata de eleições indiretas. Eu gostaria que fosse direta. Se os ministros do TCE seguirem a orientação, o entendimento da PGE, ou seja, cassarem o atual presidente, mas o deixarem elegível, ele pode até concorrer, se assim entender, mas terá o mandato cassado. Se o mandato dele for cassado, como é que essas reformas vão continuar? Cassa o mandato do presidente, vamos para as eleições direta e indireta, mas suspende de imediato essas reformas. Procurada pela reportagem, a defesa de Temer informou que só se manifestará sobre o parecer pela sua cassação no julgamento. Senhor presidente, o parecer foi assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino, que atua na Corte Eleitoral por delegação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Dino é um dos pré-candidatos à sucessão de Janot, que já tem mandato previsto para acabar em setembro. Para assumir o posto, no entanto, ele precisa ser escolhido pela categoria em lista tríplice e depois indicado para a vaga. Senhor presidente, eu quero aqui dar um destaque para essa matéria que não foi destacada hoje aqui pelo jornal Agência Estado, onde ele diz: Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do atual presidente da República. E será votado a semana que vem, inclusive em sessão extraordinária. Uma vez cassado o presidente, não tem como essas reformas e essa terceirização continuar
porque é um massacre contra o povo brasileiro, é um verdadeiro, chego a falar em genocídio. Calculem um cidadão com cerca de 80 anos trabalhando, que não vai poder se aposentar, porque ninguém vai conseguir 49 anos de contribuição numa idade de 65, 70. Devido ao desemprego no Brasil, todos os cálculos de especialistas mostram que vai ser entre 70 e 80 anos a média para se aposentar. Há casos que chegam a 84 ou mais. Essas propostas, senhor presidente, essas propostas de reformas não podem passar. Não podem passar. Não tem lógica. Eu vejo aqui senadores do PTB, do PMDB, do PP, dos mais variados partidos e deputados, dizendo isto não dá, exageraram na dose. E quando exagera na dose, mata o paciente. E o paciente aí é o povo brasileiro. Exageraram. Calculem. Quem tem direito a especial não terá mais. Não importa se é tua área insalubre, penosa ou periculosa. Não importa se é professor. Não importa se é policial, principalmente a Polícia Civil. A regra de transição é quase uma piada, que não atinge nem um terço do povo brasileiro. Senhor presidente, eu vou concluir porque quero ver Vossa Excelência, mas fica aqui esse alerta. Esse alerta do Ministério Público Eleitoral, que a semana que vem, ou mais tardar em 15 dias, pode ter uma solução do afastamento do atual presidente. Se for para o bem do país, que eu acredito que é, ele deve mesmo ser afastado e a gente, de imediato, barrar as reformas e suspender esse projeto ilegal, imoral, que é a terceirização até da atividade fim. É isso, senhor presidente, peço a Vossa Excelência, considere na íntegra